Pessoal, trago hoje um problema nota 10, né? Um problema na nossa área, um problema de quê? Otimização de aterramentos, sistemas de aterramento. Então, veja, vamos entender o problema aqui. Suponha que você tem uma haste de terra, inserida na terra lá, e essa haste de terra, essa resistência de terra, a resistência de terra vinda de uma haste só, vai ser função de quê? Da haste, do tamanho da haste e das características do solo. Se você tem agora, à medida que você põe mais haste de terra, obviamente que a resistência de terra vai baixando. Para facilitar, para simplificar o nosso problema, nós vamos tratar somente o quê? Com um sistema de aterramento, né? Uma malha de terra linear. Linear é feito de N hastes de aterramento espaçadas entre si de X metros, no caso. Então, essa resistência, a resistência desse sistema de aterramento, né? Dessa malha de aterramento vai ser o quê? R1 quer dizer a resistência de uma malha, nas mesmas características, no mesmo terreno, vezes o quê? Vezes esse fator K, que é uma função de N número de hastes de terra e X espaçamento entre elas. Essa função aqui, ela é conseguida, né, nos livros de aterramento, né, nos livros de sistema de aterramento. Por exemplo, esse livro aqui, de José Aurélio, né, Sistema de Aterramento, ele tem, né, a forma dessa função, a forma analítica dela. Né? E a forma analítica dela não é tão simples de você implementá-la no MATLAB. Lá, né? Mas o MATLAB aceita você o quê? Você, a partir de uma tabela, né? A partir de uma tabela, você inserir os valores dessa tabela, os valores discretos dessa tabela, e ele monta uma função, monta um modelo contínuo a partir daqueles valores discretos. Né? E esses valores tabulados, eles vão ter, sempre vai ter no anexo lá desses livros aí, livros de aterramento. Né? Então é fácil você conseguir essa função K aqui. Né? Então, o objetivo da nossa otimização é o quê? Minimizar o valor K, minimizar a função K, ou seja, minimizar a resistência da malha de aterramento e, ao mesmo tempo, minimizar o quê? O custo. O custo, essa função custo, essa função objetivo custo, vai ser o quê? O custo da malha, o custo das hastes, mais o custo do condutor que liga as hastes. Né? Esse custo vamos dar valores aqui, até para simplificar mais o problema. O custo das hastes vai ser R$5 vezes a quantidade de hastes. Ou seja, o custo de uma haste é R$5. E o custo metro linear de condutor, né, é R$10. R$10 aqui. Então, esse fator aqui é o quê? É a quantidade de metros que vai ter de condutor na tua malha de terra. Entendeu? Então, o objetivo da gente, o objetivo dessa otimização é o quê? Minimizar tanto a resistência como minimizar o custo. Por outro lado, nós vamos ter o quê? As restrições. Entendeu? As restrições essas que, a primeira restrição que vem na cabeça é a restrição do terreno, do tamanho físico do terreno. Entendeu? Então, essa é o tamanho da sua malha de aterramento, que é N-1 vezes X, que é o espaçamento, né? Tem que ser menor, dando valores aí ao terreno. O terreno da gente é 30 metros. Entendeu? Então, o tamanho do seu sistema de aterramentos é menor ou igual a 30 metros. E as restrições de positividade. No caso, X tem que ser maior do que 0, e a quantidade de hastes, obviamente, tem que ser maior do que 2, né? Já que 1 é o valor de referência. Então, está aqui o problema já no formato de você inserir no software de
de otimização, seja CADE ou seja outro qualquer. Né? Eu rodei esse problema no CADE do MATLAB, usando o quê? Usando o método MBI, que é o método utilizado para otimização multiobjetiva, né? Que ele tem lá. E ele te dá essas duas respostas de extremo. Vamos analisar aqui as duas respostas de extremo. Né? Primeiro, duas hastes espaçadas entre si de 2 metros. Então eu preciso de duas hastes. Então já de cara a gente vê logo que aqui é o quê? É uma resposta de custo mínimo, né? Menos haste possível. Do outro lado, do outro extremo, nós vamos ter o quê? 16 hastes espaçadas entre si de 2 metros. Né? Então essa resposta, né, é uma resposta de resistência mínima, de caminho. Né? Muito embora ela sacrifique quem? O custo, porque eu vou precisar de 16 hastes de terra. Né? E entre as duas aqui, os dois extremos, há infinitas respostas aqui de meio termo. Essas respostas de meio termo, elas são importantes, como a gente já viu, né? Porque ela trabalha melhor as funções objetivas. Né? Eu trouxe aqui uma tabela com duas dessas respostas de meio termo. Então nós temos aqui os valores de extremo, né? 2 e 2, duas hastes a 2 metros. Esse é um valor de custo mínimo. Esse é um valor de custo mínimo. Observe que eu baixei, né, a resistência da malha agora vai ser o quê? 60% da resistência de referência. Então eu consegui baixar 60% da resistência de referência com R$30. Então esse é o valor de custo mínimo. Do outro lado eu tenho um valor de caminho, né? Onde eu utilizei 16 hastes espaçadas de 2 metros cada. Então esse aqui, eu consegui aqui 12%, baixar para 12% da referência aqui, da referência composta de somente uma haste. Né? Consegui baixar para 12%. Agora, a um preço de quanto? R$380. Né? Então a gente conseguiu baixar a resistência ao máximo, mas sacrificamos o custo. E temos as duas respostas aí de meio termo. Né? Essa resposta aqui, que é 4 hastes a 2 metros cada, ela consegue baixar 35%. 35% da resistência de referência, com um custo de R$80. Está razoável. Né? Então essa é uma resistência é uma resposta que te dá uma ligeira tendência a custo mínimo. E por outro lado, nós temos aqui outra resposta de meio termo, que usa o quê? 7 hastes espaçadas entre si de 2 metros. Né? Ela conseguiu 23%. Ela conseguiu baixar 23% da resistência de referência, a um preço de R$155. Então, é um valor, né? É uma resposta interessante também. Né? Então, concluindo, né? Nós temos aqui, como a gente já tinha visto na otimização multiobjetiva, nós temos aqui um conjunto de respostas, né? Onde, entre essas respostas de extremo, nós temos as de meio termo, onde elas te dão esse conjunto de respostas, os softwares de otimização te dá, né, essas respostas, e você escolhe uma delas de acordo com os seus recursos, de acordo com os seus projetos. Né? Tá ok?